queremos dar bom dia a todos os que chegaram aqui. É uma alegria muito grande estar na casa do Senhor novamente, no primeiro dia da semana. Também queremos registrar a presença do nosso amado irmão, pastor Fabiomar Barbosa. Ele é pastor já há 13 anos ali na igreja, em Lábrea, primeira igreja batista evangélica de Lábrea. Também a nossa missionária, a irmã Eliane, esposa do pastor Elias, que trabalha ali em Portugal. Ela está retornando do Acre e já na terça-feira, voltando para Beja, ali em Portugal. Também acusamos a presença de duas amadas irmãs missionárias. Eu esqueci o nome delas. Nayara, Patrícia, ali em Manacapuru, né? Sejam bem-vindas, e aos demais irmãos e amigos que estão aqui nessa manhã. Também aqueles que nos acompanham pela transmissão via internet. Nós queremos dar também um bom dia a todos, e especialmente ao irmão Roberto, à irmã Thelma. Eles acompanham ali da Irlanda. A irmã Thelma esteve adoentada, mas pela graça de Deus já está recuperada, bem. É uma alegria para todos nós. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que nós estamos estudando pelas manhãs de domingo na escola bíblica. É carta aos Romanos, no capítulo 16. Já no finalzinho da carta, estamos terminando essa preciosa epístola. Romanos capítulo 16, vamos ler do verso 17 até o final do verso 20. Essa passagem que estamos meditando. Romanos 16, 17 até o 20. Após a leitura, nós faremos uma breve oração. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Que Deus abençoe ricamente a sua palavra e aplique aos nossos corações. Bondoso Deus, nosso Pai celestial, é sempre motivo de alegria, de gratidão e privilégio, Pai, poder estar na Tua casa, nesse local separado, dedicado para adoração ao Senhor, para louvor, para oração e também, Pai, para a instrução da Tua palavra. E agora, nesse momento, nessa escola bíblica, nós te pedimos, Pai, pelo autor dessa palavra, é o Espírito Santo da verdade. Ele que venha mesmo ser o nosso professor nessa manhã. Sabemos que as coisas que a ti pertencem, Ele revela aos nossos corações. Então, Pai, reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, a nossa incapacidade até, a nossa insuficiência de coisas tão maravilhosas que é realmente a Tua palavra. Mas que o Senhor realmente nos ensine,
fale aos nossos corações, não só aqui nessa classe, mas nas demais classes. Use cada professor para a transmissão da tua palavra, que ela venha cheia de graça, de verdade, com simplicidade, de fácil compreensão e discernimento, Pai. E sabemos que é o Senhor que aplica a cada coração, e que possamos não só ser ouvintes, mas praticantes da tua palavra. E assim a tua igreja aqui reunida, também que os que estão acompanhando por essa transmissão, amigos, possam estar ouvindo a tua palavra nessa manhã. Que ela venha para a edificação da tua igreja e também, Pai, para a salvação. Tudo isso te pedimos desde já, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, irmãos. Nós estamos nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele faz 3 rogos nessa carta. E esse aqui é um terceiro e até último rogo. O primeiro, lá em Romanos capítulo 12, verso 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois de Paulo ensinar a doutrina nos primeiros 11 capítulos, no 12, ele exorta a igreja não só ouvir a doutrina, agora o dever de praticar a doutrina ensinada. Então, ele roga pela apresentação dos nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, a santificação, uma dedicação pessoal, individual a Deus, seja um culto, né? Esse culto que eu tenho falado aqui, Deus se interessa, o culto pessoal, seu com Ele, o relacionamento individual, é esse culto que Deus está interessado. O culto público, lógico, ele é importante, serve para reunião, para oração, para adoração, para louvor, não é? Mas o que Deus está mesmo interessado é o culto diário, racional, individual, pessoal, a nossa santificação. Essa realmente é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos. Deus fala claramente. Então, dedicação, apresentação. E Paulo faz esse rogo, né? O segundo, no capítulo 15, aqui bem próximo, no versículo 30, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então, Paulo roga à igreja, né, agora por oração. Ele ensina o dever que nós devemos orar, o quanto pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Então ele pede oração por ele, pela sua pessoa, pelo seu trabalho, pelo seu ministério. Então, oração. Aí o terceiro rogo é esse que nós estamos aqui tratando. Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Paulo roga agora que os irmãos, né, façam uma observação. Noteis bem, ou seja, atentai-vos. Fiquem atentos. Com o quê? Com o quê? E ele vai dizer, eu tenho tratado com os irmãos uma passagem assim que eu considero triste das Escrituras Sagradas, até para tratar, porque Paulo está dizendo para observar, né? E ficar realmente bem atento, atentai a pessoas que ele identifica-os como
aqueles que causam, que provocam divisões e escândalos, aqueles que andam em desacordo com a doutrina até que aprenderam, ou seja, pessoas que estão no meio da igreja, pessoas que vivem no meio da igreja, pessoas que circulam no meio da igreja, que congregam, que participam, que ceiam, que escutam a palavra de Deus, mas realmente não são filhos de Deus. É triste falar. E Paulo aqui fala até dos que são inimigos de Deus, né? E estão realmente no meio das igrejas. E Paulo, depois de tratar no capítulo 12 até o capítulo 15, do amor fraternal, ele incentiva muito o amor fraternal. Acolhei os fracos, aconselhai, né? Edificai, tratai, amai. Mas aqui esse homem ele radicaliza, né? Ele bem claramente ele diz: afastai-vos dele, não é o que está escrito aqui no versículo 17 dessas pessoas. Paulo diz: afastai-vos deles. E o motivo qual é? Porque o verso 18, esses tais, essas pessoas, não servem a Cristo, o nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Estão interessados naquilo que é seu, naquilo que é particular, não é que é pessoal. E mais, com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos incautos. Então, amados irmãos, nós assim temos visto essa passagem, né, com bastante atenção. Paulo diz: atentai-vos, afastai-vos, mas eu queria tratar do verso hoje 18 e 19. Nós falamos já do 17 e do 18, né? Então aqui Paulo diz, né, no verso 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, seja convosco. Então, amados, aqui depois dele alertar, não é, rogar, que fiquemos, e nós podemos trazer até para os nossos dias, atento, né? Atentai-vos, afastai-vos. Aí Paulo agora ele vai, assim eu diria, autenticar, não é, os verdadeiros filhos de Deus, porque aqui ele mostra anteriormente os falsos filhos de Deus, mas aqui ele autentica realmente os verdadeiros. E ele começa assim, olha: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Então, o que realmente autentica, né, um filho verdadeiro de Deus é a obediência. Ou seja, e aqui Paulo fala que a vossa obediência, a obediência da igreja, ela é conhecida por todos. Ou seja, é vista, né? É até anunciada, é alardeada por todos. Se você olhar logo no primeiro capítulo de Romanos, no versículo 8, Paulo, ele fala assim, olha, Romanos 1:8, primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Cristo Jesus, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja,
é conhecida a fé. E aqui, irmãos, no final da carta, Paulo diz, olha, é proclamada, é conhecida por todos a vossa obediência. Então, o que nós podemos concluir é que a obediência é o resultado de uma fé verdadeira, não é? Então, a obediência, ela está intimamente ligada à fé. A fé professa, não é? Por quê? Porque outrora nós não éramos, aliás, eles não eram, né, obedientes a Deus, obedientes à palavra de Deus. Eram realmente filhos da desobediência. Se você ver aqui em Romanos capítulo 11 e no versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim, olha, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus. Então, amados irmãos, aconteceu algo que os transformou, não é, de desobedientes agora em obedientes. Isso foi realmente o Evangelho, a palavra de Deus. E nós sabemos que é o Evangelho que transforma, não é? Um filho, escute, da desobediência, um filho do diabo, um filho de Satanás em um filho de Deus, um filho da obediência. E é assim que Paulo tem tratado em todas as suas cartas e mostrando realmente a realidade. Que ninguém, amado, amada, alguém que está me assistindo, nasce nesse mundo, escute, filho de Deus. Muito pelo contrário, nós nascemos todos, como Paulo diz aqui, filhos da desobediência. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Tito, no capítulo 3, Tito, capítulo 3, e no versículo 3 diz assim, pois nós também outrora, né, outrora, no passado, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte e de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Há um fato, a realidade de todo homem e mulher que nasce nesse mundo, desobedientes a Deus, desobedientes à palavra de Deus. Efésios, Paulo novamente fala aqui com essa igreja, um verso até bem conhecido nosso, né? Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja novamente, nos quais andastes outrora. Outrora, diz aqui, andaste segundo o curso desse mundo. Eu gosto de enfatizar, né? Segundo e seguindo o curso desse mundo. É assim que vivem os filhos da desobediência. É bem notório, né? Há um prazer no filho da desobediência em viver segundo aquilo que o mundo, né, ele estipula, o curso, a moda, a onda, desculpa a palavra, a vibe, né, que chama aí na modernidade. O mundo gosta disso, as pessoas gostam disso, é notório, é na prática, eu vejo claramente o prazer que dá, né, imitar o mundo, as coisas do mundo. E até estão
querendo trazer no meio da igreja, no meio da santidade. Nós devemos identificar, não é? Paulo diz: outrora andastes. Quem anda assim são os filhos da desobediência, desobedientes a Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus, não é? Então é bem notório, irmãos. E a Bíblia diz que o mundo é o inimigo de Deus. As vozes do mundo, as influências, tudo que não presta vem do mundo. Aliás, a Bíblia diz: aquele que se faz amigo do mundo torna-se o inimigo de Deus. Você quer se conformar com esse mundo? Quer se fazer amigo do mundo? Não é? Então você é o inimigo de Deus, declarado, viu? Não tem para onde correr, não. Mas aqui Paulo está dizendo: outrora andastes assim, mas atualmente, né, os que andam assim são desobedientes à palavra de Deus. Tem mais, diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, novamente, segundo e seguindo o papai, né? O papai diabo, o papai Satanás, porque ele atua, ele é atuante, né? Assim, energiza é a palavra, né? Atualmente, nos filhos da desobediência, nos seus filhos, fazendo, né? Paulo diz aqui: entre os quais todos nós andamos outrora. Escute muito bem isso, né? E veja, segundo e seguindo as inclinações da nossa carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Sabe, isso é muito grave, isso é muito sério, e nós não podemos passar a mãozinha na cabeça, não, né? Tem que ir para a realidade. Meu amado, minha amada, se você anda ainda segundo o mundo, segundo o diabo e segundo as suas próprias paixões e vontades, você continua sendo filho da desobediência, filho da ira, filho do diabo, filho de Satanás, né? Então Paulo diz: outrora, no passado, isso acontecia. E o fato, né, que ainda está acontecendo é que ele identifica na igreja de Roma pessoas que andam, né? Volte lá, ele diz: olha, notai bem no meio do povo de Deus aqueles que provocam divisões, ou seja, que fazem, que criam, né? Que causam divisão até no meio do povo de Deus. Não só isso, Paulo diz aqui, né? Provocam, fazem escândalos. Vimos, são ciladas, pedra de tropeço, ofensas, né? Alguém fazer tropeçar alguém por seu comportamento, por seu procedimento. Então, muito cuidado com isso, né? Paulo diz, olha, que vivem, que andam em desacordo com a doutrina, vivem desordenadamente, de forma mesmo rebelde, contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa: não é bem assim, não. Sim, sim, não. Não tem meio termo em relação às coisas de Deus. E as suas atitudes são essas, né? Porque não servem a Deus, não servem a Cristo, não querem agradar a Deus, as coisas de Deus, muito pelo contrário, querem agradar-se a si mesmo, né? Então Paulo fala: porque os tais não servem a Cristo, e sim ao seu próprio ventre. E ainda usam, né? Querem mesmo enganar com suaves palavras, palavras bem colocadas, um vocabulário apurado, né? Uma fluência, uma elegância no falar.
agradáveis, cativantes, beleza. Os homens gostam, as mulheres gostam, né, de palavras bem, não é bem assim, porque assado, né? Esses estão procurando, como que a palavra diz, sentindo coceira no ouvido, mas estão sendo enganados com lisonjas, o louvor mesmo não sincero, com bajulações, né, que enganam os corações incautos. Meu amado, que vai te firmar nas coisas de Deus é o conhecimento da palavra de Deus. Não vem dizer, porque fulano de tal falou isso, fulano de tal falou aquilo. Se está escrito, é segundo a palavra de Deus, aceite. Se não, verifica, não é? Porque tem muitos enganadores, bajuladores falsos, aqueles que se vestem em pele de cordeiro, mas por dentro são lobos, roubadores, como Jesus mesmo falou, Paulo falou. Querem criar, né, um ambiente até propício ao engano. E encontram nos corações incautos, né, nos corações mesmo que não têm convicção. Por isso, a igreja, o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento, por falta de leitura da palavra de Deus, por falta de oração. O povo de Deus esqueceu disso. Sabe, o povo de Deus é conhecido, nós estamos vendo, pela obediência, né? Pela perseverança. E aqui está atrás, essa igreja que foi fundada com essa base, com essas colunas, a perseverança. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, a instrução, os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo deu aos seus apóstolos, na comunhão, no partir do pão que nós fizemos, né? E nas orações. Mas chegamos num tempo em que muitos não querem mais ouvir a instrução. Até ouvem, mas obedecer é outra coisa. Vem cheio de achismo, não é bem assim, não é? Toma muito cuidado. Não querem mais a comunhão, partir do pão, e também esqueceram até de orar. Por isso que há muitos fracos, doentes, e não poucos até que dormem, como Paulo realmente alerta. Mas aqui, amados, Paulo diz, né? Atentai para essas pessoas, afastai-vos dessas pessoas. E aí ele autentica realmente os filhos de Deus, né? Não mais outrora filhos da desobediência, mas agora, né? Paulo diz aqui, 16:20, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Ou seja, a marca, o selo do Filho de Deus, o que o autentica, o regenerado pela fé, né? Aquele que experimentou o novo nascimento, amados, é a obediência. A fé, ela está associada à obediência. Pela fé, nós vamos obedecer, né? Passamos agora a ser não mais filhos da desobediência, mas filhos da obediência. Se você vê aqui, olha o que diz o apóstolo Pedro na sua carta, na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, é logo no verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, aqueles que foram realmente chamados pelo Senhor, não é? Que estavam dispersos, forasteiros, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, veja, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão
do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós fomos eleitos, predestinados, justificados, regenerados para não só a salvação, mas para a santificação pela obediência. Devemos obedecer para a santificação. Então, amados, se não está acontecendo isso na minha vida, na sua vida, você que diz que é crente, que é salvo por Jesus Cristo, se não está, não é, em santificação, em obediência, tem que parar e fazer um autoexame. Realmente eu sou regenerado? Eu sou salvo por Jesus Cristo? Se sim, não é? Eu fui eleito para a santificação pelo Espírito Santo, mediante a obediência à palavra de Deus. Se não, eu estou sendo enganado. Alguém está me enganando. Paulo diz, né? 1 Coríntios, bem pertinho aqui, 2 Coríntios, capítulo 15. 2 Coríntios, capítulo 15, aliás, capítulo 13, desculpa, que entrou na minha mente, eu tinha capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Sabe, amados, vamos entender que a fé não é falar. É falar, mas a fé, uma vez professa, ela passa a ação, né? É o agir, a prova. A nossa fé ela vai ser provada pela nossa ação, pelo nosso procedimento. Então, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Senão, é que já estáis reprovados. É uma prova, é um teste. Num concurso, ou o que seja, você é aprovado ou reprovado. Na prova da fé é a mesma coisa. Se está em Cristo, é aprovado, amado. Deve estar num processo, né, de santificação, de obediência, porque é notório, tem que ser a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, Pedro fala, né? Eleito segundo a presciência de Deus, volte lá, em santificação do Espírito, é uma obra do Espírito Santo que ele faz, para a obediência na aspersão do sangue de Jesus Cristo. No versículo 14, ele diz assim, irmãos, como, veja, é 1 Pedro 1,14, como filhos da obediência. Olha como muda agora, não é? Pedro vai chamar a atenção como Paulo. Agora, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância espiritual, não é? A ignorância espiritual. Outrora éramos ignorantes em relação às coisas de Deus. E andávamos, vimos várias passagens outrora, mas agora Paulo diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis mais, né, as paixões que tinhais anteriormente, segundo a sua ignorância. Pelo contrário, veja, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem te chamou, quem nos chamou, a salvação, a santificação, foi Deus. E Deus, ele é santo, aliás, 3 vezes santo. Então diz aqui, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Esse é o desafio dos filhos da obediência, regenerados, né, para nos tornarmos
santos em santificação. E aqui, amados, é o desafio para todos nós. Paulo fala, Pedro diz, em todo o vosso procedimento. É em todas as áreas da nossa vida. É em todo o tempo, né? Eu falo, o tempo todo nesse procedimento. Ele diz, verso 17, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, veja, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se declara filho de Deus, então anda como um filho de Deus. Se porta como um filho de Deus, né? Age como um filho de Deus. E aqui Pedro fala, com temor, com tremor. E isso é a prova da obediência à palavra de Deus. Obediência é a nossa fé em ação. Por isso que Paulo fala, é conhecida de todos a vossa fé e agora a vossa obediência. Sabe, amados, esse realmente é o desafio para cada um de nós, né? A obediência a Deus é a obediência à palavra de Deus. Não só no ouvir que nós devemos obedecer, mas nós devemos agir, é na nossa prática. E o maior exemplo de todos, amados irmãos, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. E como nós podemos imitar a Deus, que nós não vemos a Deus? Deus é Espírito. Mas aí Paulo diz, né? Imitai a Jesus Cristo, ao seu Filho. Ou seja, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a nossa referência. Ele viveu nesse mundo em plena obediência à palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Nós somos o fruto, o produto da obediência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor Nivan, foi Romanos capítulo 5, ele leu, não foi? Mas, seguindo a leitura, abra lá, Romanos capítulo 5, verso 8, ele disse, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi uma prova, um ato de obediência de Jesus Cristo para com o Pai. Se você ver aqui no verso 19, ele diz assim, olha, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, e nós sabemos quem foi, né? Que bem pertinho diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, pelo ato de desobediência, de rebelião de Adão em relação à palavra de Deus, uma desgraça aconteceu, né, na humanidade. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos nós, porque nós todos pecamos, né? Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por um só homem, Adão pecou e passamos a ser filhos da desobediência, né? Então ele diz aqui, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, olha só, por meio da obediência de um só homem, Jesus, né, muitos se tornarão justos. Então Jesus é o exemplo maior
de obediência à palavra de Deus. E os resultados na vida do Senhor eram notórios. Amados, Jesus era o amado do Pai, né? Deus se alegrava, ele diz: meu Pai está sempre comigo, porque eu faço sempre a sua vontade, eu sempre obedeço a Ele, obedeço a minha palavra. Jesus se comprazia, né, com o seu filho. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz aqui, olha, em Filipenses capítulo 2, nós estamos vendo, né, a obediência de Jesus Cristo e o que produziu. Filipenses capítulo 2, verso 5, é o desafio para mim nessa manhã, para você nessa manhã, para o amado que está nos assistindo, que se diz filho da obediência. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Olha só o desafio. O mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo é desafiado para a minha vida eu ter também. E aqui diz, né, o fruto da obediência. Pois ele, não subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Pois ele subsistindo em forma de Deus. Jesus era Deus, né? A Trindade eterna, enfim. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Jesus a ponto mesmo, né, de entregar a sua própria vida. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Veja Hebreus capítulo 5, e aqui no versículo 7. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nosso Senhor, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, a Deus. Nós sabemos que Jesus orou, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus não atendeu a oração, porque não era possível passar. Era necessário ele passar por aquele sacrifício, pelo sofrimento, para poder nos salvar. Então diz aqui: e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, veja, para todos os que lhe, amados, obedecem. Tem que obedecer. O Filho de Deus, a sua marca, a sua característica, o que o autentica que ele é um Filho de Deus, é a obediência ao Pai, é a obediência ao Filho, é a obediência ao Espírito Santo, é a obediência à sua palavra. Sabe, amados, Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? É mais prazeroso a Deus, sobe como um aroma suave, né? Como o incenso à presença de Deus, é a obediência a Ele, é a obediência realmente à sua palavra. Marque esse versículo aí, olha, 1 Samuel, capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15 e o versículo 22. Porém, Samuel disse, você sabe a história, né? Saul recebeu uma ordem e ele desobedeceu. Deu lá os seus motivos,
achavam que era certo, e aí veio a lição na vida de Saul. E olha o que o profeta disse, porém Samuel disse: assim diz o Senhor, que fique bem claro, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? É muito claro, irmãos. Deus tem prazer em que se lhe obedeça a sua palavra. Não é o pastor, a igreja, é a sua palavra. De uma vez, lógico, a igreja, o pastor, nós temos obrigação de pregar a palavra e sermos obedientes à palavra de Deus, né? Então diz aqui: eis que o obedecer é o melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. É isso que agrada a Deus, é isso que alegra a Deus, é isso que o anima, filhos obedientes à sua palavra. Porque a desobediência, diz aqui, olha, é rebelião. Veja o verso 23. Porque desobediência é rebelião, ou seja, é como pecado de feitiçaria. É assim que Deus vê um filho rebelde, um filho desobediente. Está ouvindo a palavra de Deus, Deus está dizendo não faça ou faça isso, e você não obedece. Você é um desobediente, então você é um rebelde. É rebelião contra Deus, contra a sua palavra. É como um pecado realmente de feitiçaria. Continua. É obstinação, coração obstinado, né, duro. Eu já vi muito crente aí que se diz crente com coração duro, obstinado, rebelde contra Deus e contra a sua palavra. Vai vir peia, viu? Vai vir disciplina. Não tem conversa não, né? Nós vamos ver aqui. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus rejeita, não é? Deus vai corrigir, Deus vai disciplinar, Deus mesmo vai punir o desobediente, o obstinado. Estou falando agora dos filhos de Deus, viu? Estou falando do incrédulo, desobediente não. Estou falando agora do filho de Deus, que ele, não é? Muitas vezes conscientemente sabe que está errado, mas ele continua obstinado, desobediente à palavra de Deus, às coisas de Deus. Deus vai tratar, até porque nós sabemos na sua palavra que Deus é um pai que ama. E o pai que ama verdadeiramente um filho, ele não vai passar a mão na cabecinha, não, na mão do filho errado, na mão do filho que está em pecado. Ele vai corrigir, ele vai disciplinar, ele vai tratar com o filho. Louvado seja Deus por isso, glória a Deus, porque eu sou disciplinado pelo meu pai e aceito a disciplina do meu pai. O grande problema é que muitos não aceitam, rejeitam a disciplina do Deus vivo e verdadeiro. Está negando, né, o ensino do Pai. Olha o que diz aqui Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, e no versículo 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Deus nos trata como filhos.
Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Não despreza. Deus está corrigindo, muitos desprezam a correção, não ligam, não fazem questão, né? Tem casos que a pessoa é corrigida, amada, disciplinado, e ele some da igreja, vão embora, não querem mais saber não, ficam com raiva, né? Porque foram corrigidos pelo Senhor, corrigidos pela palavra do Senhor. Se é filho, Deus vai corrigir, porque Ele ama, né? Diz aqui, olha, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por Ele és reprovado. É para não desprezar. Até não se desesperar também, e nem desmaiar. Aceita, é melhor, não é? Porque o Senhor corrige a quem ama. Você ama teu filho? Sinceramente. Muitos pais me dizem, eu amo meu filho. Ama mesmo? Então corrija, discipline ele. Eu vejo muito pai, até aqui nessa igreja, passando a mão na cabeça dos pecados, dos erros dos seus filhos. Para mim não ama não, né? Porque se amasse, corrigia, disciplinava. E aceitava a correção até das autoridades da igreja, dos professores da igreja. Tem muito pai que vem reclamar do líder, da professora, do pastor. Ai, meu filho, seu filho está errado, minha filha, minha senhora, meu senhor. Tu ama teu filho? Então, a igreja, o Senhor está corrigindo para o bem, porque nós amamos. Não é? E açoita, diz aqui, a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, e Deus vos trata como a filhos. Pois, que filho há a quem o pai não corrige? Sabe, meu amado pai, minha amada mãe, é com todo carinho, né, que eu falo para você nessa manhã que está me ouvindo. Você ama realmente o teu filho? Não passe a mão na cabeça dele não, corrija, discipline, né? Trate o pecado do teu filho, a desobediência do teu filho, a rebeldia do seu filho. Deus manda. Aliás, Deus nos deu aos pais, escute, a autoridade e a responsabilidade para criá-los. Efésios 6, 4, né? Pais, criai-os, vossos filhos, na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando eu trato nessa área, eu boto os 3 V's, né? 3 V da criação dos seus filhos. Muitas vezes ninguém quer escutar essas coisas, não é? Mas é bom. Se você ama o seu filho, você vai criar, né? Nos 3 V's. Efésios 6,4, abra a sua Bíblia aí, né? Diz assim a palavra de Deus. Vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais aqui é a família, mas na hierarquia da família o cabeça é o homem, viu? Aquele que Deus deu autoridade para você gerir sua casa, gerir sua família, ser o pastor, ser o professor, ser o provedor, o homem. Por isso que eu sempre trato e chamo a responsabilidade do pai. Porque muitas vezes a mãe é coração de mãe e ela quer passar, o pai tem que chegar, né? Colocar a coisa em ordem. Podem achar e pensar o que quiser de mim, mas eu falo o que a palavra de Deus diz, né? Então diz aqui,
Os 3 V's, né? Falta 5 minutos aí, a gente vai continuar para a semana. Da criação dos filhos. Paulo diz aqui, criar na disciplina. Aqui, amados, disciplina é treinamento, viu? É corretivo mesmo. E aí Deus usa e manda usar a vara de Deus, é o primeiro V. Usa na criação do teu filho a vara de Deus. Talvez eu vá até ser processado, né? Porque tem lei que diz que não é mais para bater nos filhos. Não, né? Tem que conversar, tem que... A conversa é o outro V aqui, ó. Na admoestação do Senhor. É a voz de Deus, é a palavra de Deus, para exortar, para ensinar. Mas essas duas coisas vão juntas, a voz e a vara. Porque o terceiro V, amados, é o inimigo na criação dos filhos. É a voz do mundo, é a voz do diabo, é a voz do Satanás, é a voz dos educadores. Né, os educadores aí, os influenciadores, os Facebooks da vida, os WhatsApps da vida, né, as Vipes da vida, os YouTubes da vida, é esses que estão ensinando teu filho e tua filha. Né? E você dá para ele assim de mão beijada. Os meus filhos vieram ter celular na idade de ter celular. Não, mas tem que dar porque ele tem que ir para o colégio, porque... Não, meu irmão. A porta, tem aqui donas de escolas aqui nesse recinto. Se eu fosse dono de escola, era proibido menino entrar com o celular dentro da minha escola. A falar com o papai, a coordenação liga, tá com dor de barriga, tá com febre, liga, meu irmão, que o pai vai buscar, né? Agora saiu da escola, aí dá o que tu quiser para o teu filho. Tem que ter autoridade, né? Mas as vozes estão aí, as influências, as filosofias do mundo, é isso que está criando o teu filho, as tendências, né? Eu não sou muito disso, sabe? Mas tem os influenciadores, né? O que os teus filhos estão vendo, os adolescentes aí. Os ídolos deles, quem são? Pessoal de cabelo vermelho, azul, verde. Aí querem vir para a igreja assim também. Porque o rei deles anda de cabelo vermelho, né? É lindo, é maravilhoso. Não, tem que vir de calça toda... Pago mais caro para pegar uma calça toda rasgada, né? Eu usava calça rasgada para o trabalho, agora é moda. São os influenciadores. É isso que teu filho e tua filha estão ouvindo. Aí você não quer corrigir, não quer tratar. Tenha muito cuidado, não é? Então, o tempo já foi. Não é? Os V's da criação. A vara de Deus. Vale a pena, irmãos, anote esses versículos, papai e mamãe que está em casa, né? Eu já passei por isso, viu? Graças a Deus. Muitas vezes fui taxado de militar, de coronel, como eu sempre brinco, do meu galinheiro cuido eu, né? Eu usei a palavra de Deus. A vara de Deus, amado, requer mesmo, cajado, viu? É o ramo, chicotinho, a mimosinha, palmatóriazinha, né? É o cacetete, é isso que é a vara, né? É a marca da autoridade. Alguns versículos rapidamente. Veja Provérbios, capítulo 13. Papai e mamãe, anote aí. Provérbios capítulo 13. Versículo 1. O filhinho, a filhinha é bom, né? Saber, diz. O filho sábio ouve a instrução do pai
mas o escarnecedor não atende à repreensão. É o rebeldezinho, né? Muitos falam, é aborrecência. A gente trata a aborrecência de outra forma, né? Com a vara. Diz aqui a palavra de Deus, olha, capítulo 13 e versículo 24. O que retém a vara aborrece ao seu filho, mas você ama realmente, o que ama, cedo disciplina. Começa bem aí, viu, Neif? Eu tenho liberdade com você. Essa princesinha linda, maravilhosa aí, né? Ela não é inocentezinha, não. Ela é pecadora, viu? Eu falo assim porque tenho liberdade com a Neif e eu sei que ela ama. E ela vai tratar. Tem um aninho, uma varadinha, Neif, né? É a medida certa. Aliás, duas, que ela tem um bumbum maravilhoso, né? Viu? Começa cedo. O treinamento, a disciplina, a correção. Versículo 19. Versículo 19 e 18. Diz assim a palavra de Deus. Castiga teu filho. Aqui a palavra, irmãos, é corrige. É disciplina, enquanto há esperança, não é? Porque tem uma hora que você vai perder a mão dele, não é? Eles começam com 13, 14, até menos. Que é velho, que é coroa. Eles tomam conta da vida deles, fazem a programação deles, e o pai e a mãe ficam só olhando assim, né? Diz aqui, enquanto há tempo, mas não excedas a ponto de matá-lo. Existe aqui, irmãos, o espancamento, a violência, é isso que a palavra de Deus está instruindo. Existe pais espancadores, violentos, a ponto de matar. Não é isso não que está escrito aqui. A correção, né, a disciplina, e eu coloquei assim, na medida certa, né? Aí lá em casa, como é que eu fiz isso aqui com a Simone? A gente chegou a uma conclusão, 1 ano, uma lapadinha, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, né? Então tudo aí bonitão, viu? Rafael, Rebeca e o Rodrigo talvez estejam com Covid, né? Mas estão bonitões. E o local de aplicar a vara, bumbum, que é fofinho, né? Não bate na cabeça, não é para espancar, não. Para corrigir, para disciplinar. Sabe por quê, irmãos? É a vara, porque não, meu filho, é só na conversa, o pecado está na carne, a carne tem que sentir. Bom, eu fiz assim na minha casa, deu certo, né? Você escolhe na sua. Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15. Diz assim: a estultícia, ou seja, a impureza, é o pecado mesmo, está ligada ao coração da criança. Da onde vem todos os maus, não é? O pecado vem do coração. Já nasce pecador, por isso que a gente é lindo, maravilhoso. Mas não são. Escute, a Aninha não é inocentezinha, não. Ela é pecadora. Então a criança, o coração da criança, por isso que a PEC está aí, né? Trabalho maravilhoso. É pecador. Diz aqui, estulto, não é? A estultícia. Seu filho não é inocentezinho, não, viu? Ensina a criança a assumir o seu erro, a assumir o seu pecado, a assumir a sua falha. Você ama, não tenta encobrir, botar o sol com a peneira, não. Fortalecer uma coisa que está errada. Muito pai vai procurar o professor na escola, o filho está errado, né, pastor Nivan?
Vai brigar pelo filho, totalmente errado. Pela filha, até na igreja. O filho está errado, a filha está errada, vem discutir, vem questionar. Eu já disse, a autoridade aqui é da liderança, é dos professores na sala de aula, eles que têm autoridade. E já tive aqui problema, né? Com um pai que veio reclamar do professor, da professora, do líder. Aí eu disse, pastor, aconteceu isso com meu filho, o líder tal, dá para trocar o meu filho ou minha filha? Eu disse, tem que trocar de mãe, tem que trocar de pai, não vai trocar de líder não. O problema está no seu filho, na sua filha, né? Diz aqui, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Sabe, irmãos, o tempo está indo, me perdoe, mas eu era diácono dessa igreja, aí a irmã Eurides chegou comigo, irmão Herbert, irmã Eurides, né? Maravilhoso, pastor José. Eu vou citar o cabra, né? O Rafael. Não é bom, né? O Rafael está chamando um palavrão aqui e tal. Aí tá bom, minha irmã, não se preocupe não. Rafael nunca mais chamou palavrão aqui. Ele sabe o que. Depois pergunta o que aconteceu, né? E eu agradeci a irmã Eurides. Muito obrigado, minha irmã, porque a senhora ama o Rafael, ama meu filho. E muitos pais ficam com raiva do pastor, do professor, do líder, porque está querendo disciplinar o filho e a filha. Então leva para tua casa, trata ele, fica lá, né? Nós queremos ajudar a igreja, a escola, mas quem cria é pai e mãe. Fique bem claro isso, né? É o pai e a mãe que tem a obrigação de criar. A igreja, a escola, ela ajuda na formação, mas você é o responsável. Provérbios 23, 13 e 14 diz assim a palavra de Deus: não retires da criança a disciplina. Olha só, meu amado, não retira dela, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Estou aqui bonzinho, pensa no menino que apanhou da mãe, né? Estou bonzinho, mas olha, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Tu ama teu filho, tua filha? Dê umas palmadas boazinhas, né? Tu vai livrar a alma dele do inferno. O pai que ama faz isso. E para fechar aqui, Provérbios 29, versículo 15, diz assim a palavra de Deus. 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. Aproveita aí, Jorge, dá uma lapada na Bruna. Mas a criança entregue a si mesma vai envergonhar a sua mãe, o seu pai, a sua família. Deixa ela fazer o que ela quiser. Tadinho do bichinho, é tão bonitinho, é tão inocente assim. Deixa. Vai passar vergonha, meu irmão. Vai passar vergonha, minha irmã. Lembra, Jefferson? Nós éramos 7. A mamãe botava assim, a gente ia para casa de uma pessoa, todo mundo pianinho. Não era, meu irmão? Não, chegava em casa, era o quê? Era conversa? Olha aí o Jefferson. Era vara, né? Ela não passava vergonha por aí, não. Tem muito pai passando vergonha em shopping, na loja, em igreja, em escola, né? Por falta, culpa de quem? Da criança? Não tem culpa nenhuma, é sua, meu irmão, é sua, minha irmã. A culpa é tua, né? Diz aqui, veja o verso 17: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Olha, amados, essa é a palavra de Deus, né? A obediência. Deus requer como filhos dele que nós obedeçamos a sua palavra.
nós vamos deixar para a semana, mas o Paulo aqui, ele autentica, né, o verdadeiro Filho de Deus. Não só autentica, mas só para citar aqui, Romanos 16, 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Esse povo, amado, romanos, provou na prática, na ação, obedecer a palavra de Deus. Tem um coliseu até hoje lá, imenso, né? Imenso, provando a obediência à palavra de Deus. Provado ali em Roma, visto por todos, a fé desses amados irmãos. Eram jogados, nega Cristo, nega a tua fé, e eles obedeceram a palavra. Eram espetáculos, né? Tochas humanas, entregue aos leões, às feras. Então Paulo diz, a fé deles era conhecida, mas não só autenticada, mas Paulo diz, por isso me alegro a vosso respeito. A alegria do apóstolo, né? De ver os filhos dele na fé, obedecendo a palavra de Deus. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Paulo coloca esse alvo para a vida dos amados irmãos. Afasta-se do mal e apega-se ao bem. Amém? Irmão, desculpa, tá? Eu tinha que concluir o raciocínio, mas para a semana a gente continua. Que Deus nos ajude, né? Vamos terminar o culto, vamos ficar em pé, vamos cantar, agradecer a Deus por essas bênçãos maravilhosas. E à noite, se Deus permitir, pastor Fábio Omar vai estar conosco e pastor Nivan vai estar lá no João Paulo 1, tá bom? Então vamos agradecer a Deus, né? Pela sua palavra e pelo seu amor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Os nossos irmãos que estão acompanhando pela internet agora reúnam as crianças. Nós vamos fazer a transmissão da lição para as crianças. Meus amados, tenham todos ainda um bom domingo para louvor do Senhor, né? Deus os abençoe.